Pandemia, quarentena, isolamento social, medo da morte. Tudo isso ainda está muito presente no nosso dia a dia e pode desencadear alterações na nossa saúde mental. Esse momento, mais do que nunca, precisamos estar cientes aos sintomas, nos apoiar nos amigos, na família e procurar ajuda profissional. As principais doenças da atualidade são ansiedade. Lembrando que a ansiedade, ela é uma condição biológica normal. Então, para ser patológica, é somente diagnosticada através de um profissional. As pessoas, às vezes, elas confundem, né, a ansiedade, então é importante a gente deixar isso claro. E a depressão, e levando para o lado profissional ou de carreira, o burnout é uma doença que tem aparecido muito, principalmente agora na pandemia, as pessoas perderem emprego e de não se sustentarem nessa transição, nessa fase do normal para o novo normal. Você falou um pouco do burnout, né? Explica um pouquinho, assim, como é que funciona, o que quer dizer. O burnout nada mais é que uma estafa emocional ligada ao trabalho, né? Ele necessariamente tem que ser originado de trabalho, ou que os gatilhos estejam relacionados ao trabalho, não necessariamente com algum vínculo diretamente do empregador ou somente do empregado pelo empregador, enfim, mas a estafa, independente da situação ou do caso, é quando o indivíduo realmente não consegue remediar algumas dores, e aí o cérebro, ele dá como se fosse uma paralisada mesmo, níveis neurológicos, e ele se sobrecarrega, fica estafado mesmo, isso é o burnout, uma das características do burnout. Por serem, assim, doenças que não são visíveis, né? É mais difícil o diagnóstico? Como é que funciona? Com certeza. Doenças visíveis, né, como algo físico, vamos dizer assim, você corre para o médico, inclusive você consegue até dizer para ele o que você está sentindo com mais facilidade, né? É uma dor no joelho, é uma dor no braço, é uma dor de cabeça. As doenças não visíveis, elas além de serem difíceis de serem entendidas por você mesmo, às vezes elas têm preconceito, né? As pessoas às vezes elas têm dificuldade de dizer aquilo que elas estão sentindo pela forma como outras pessoas vão receber. O burnout, por exemplo, é o maior exemplo disso nesse momento, na atualidade, porque muitas pessoas confundem o burnout com preguiça, com mimimi, com, às vezes, algum reflexo de falta de relacionamento, de bom relacionamento interpessoal, quando na verdade é uma doença. Assim como a depressão, hoje em dia o preconceito deu uma diminuída, mas o preconceito das pessoas impedia com que aquelas que realmente precisassem de ajuda conseguissem verbalizar o que estavam sentindo e colocar isso mesmo para fora, né? Explicar para as pessoas. Você falou, né, que o preconceito tem diminuído. Você acha que isso se deve, assim, à representatividade? Hoje se fala muito mais, né, sobre depressão, ansiedade, enfim. Você acha que é importante esse tipo de representatividade? Pessoas, por exemplo, na mídia, se colocarem nesse lugar de fragilidade, falarem sobre? Com certeza. Se todo mundo falasse das suas vulnerabilidades, as pessoas elas se sentiriam mais à vontade para, inclusive, se sentiriam mais representadas, né? Eu sou uma profissional que falo das minhas vulnerabilidades. Eu conto que eu já tive angústia muito forte, que eu confundi com depressão, porque as pessoas às vezes pensam que nós somos mais fortes por não ter tido alguma doença invisível, e quando não tem nenhuma relação, nenhuma correlação. É uma doença como qualquer outra. Então, acho sim que se nós tivermos mais força, hoje em dia até temos mais isso, né? Mas se tivermos mais força de pessoas que são referência, seja no mundo artístico, seja um profissional referência, seja alguma voz de mestre ou alguma voz ativa na sociedade. Se essas pessoas falarem mais de suas vulnerabilidades emocionais, com certeza outras pessoas acompanharão e o diagnóstico vai ser feito com muito mais rapidez, né? E diagnóstico precoce pode salvar uma vida. Você falou também aí sobre, por exemplo, assim, a ansiedade. É uma coisa que acontece, né? É natural, todo mundo tem. Aonde que isso vira uma doença, um problema? Na onde que uma dica assim para a pessoa, porque principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, quem não passou por uma ansiedade, uma angústia, né? O que a pessoa deve observar assim para sentir que, opa, peraí, acendeu uma luzinha de atenção aqui?
Uhum. A ansiedade, como característica biológica normal, né, aquela que não é uma patologia, é uma ansiedade que nos faz nos antever aos acontecimentos. Então, por exemplo, se eu tenho uma viagem programada, nós estamos na época de Covid, eu vou ficar ansiosa para essa viagem e vou me preparar, vou fazer os cuidados necessários, vou usar máscara, vou, às vezes, investigar se como está a taxa de Covid naquele lugar que eu estou indo, algo que é novo. Isso é normal. A ansiedade que é patológica, ela é uma ansiedade paralisante. O indivíduo, às vezes, ele não consegue raciocinar, fica com pensamentos de medo, de que algo vai dar errado, de que as coisas não vão dar certo. E aí, essa ansiedade paralisante, ela é um indicativo de que pode estar indo para um nível patológico. Sobre a prevenção, quais são, assim, os hábitos que podem mudar? Porque eu li na minha pesquisa hábitos alimentares, exercícios físicos, o que pode melhorar, assim? Uhum. Hábitos alimentares e exercícios físicos, eu acho que assim é a premissa, um dos pontos mais importantes. As pessoas elas não têm noção de que a alimentação não é só para você se sentir bem fisicamente, falando de estética, né? Às vezes as pessoas elas ingerem alimentos que têm ligação direta com aquilo que emocionalmente elas vão sentir. Até porque tanto o intestino, o estômago, eles têm uma ligação tão direta com o cérebro e com as emoções, que se nós mudarmos a nossa alimentação, a gente se livra de depressão e previne, inclusive, várias doenças emocionais. A gente até brinca que o intestino, ele que nos conta, às vezes, quando as nossas emoções estão desreguladas. E isso tem tudo a ver com a nossa alimentação também. Exercício físico, então, a prática de exercício físico, por conta dos hormônios que geram essa prática, então, ele ajuda na prevenção também a doenças emocionais e também sempre manter o contato com outras pessoas, né? A gente não precisa se isolar das pessoas no nível total. A gente precisa isolar fisicamente, né? Não pode abraçar, não pode manter por perto, tem que ter o distanciamento, mas a gente pode fazer uma ligação, a gente pode chamar no WhatsApp, a gente pode brincar em rede social. Então, eu até acredito que a rede social, a pandemia vindo agora, né, no século XXI, com a era da internet, a rede social ajuda muito, porque é aí que a gente fica sabendo, às vezes, notícias ruins, mas também fica sabendo notícias boas, tem contato com as outras pessoas, sabe quem tá bem, o que as pessoas estão fazendo. Então, manter esse contato, mesmo que distante, das pessoas, dos amigos, dos familiares, das pessoas que a gente ama, né?